Dia 29. Aceitando sua missão. Foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus, para que realizássemos as boas obras que Ele planejou para nós há muito tempo atrás. Efésios capítulo 2, versículo 10. Eu te glorifiquei na terra, ao cumprir até o último detalhe tudo que me mandaste fazer. João capítulo 17, versículo 4. Você foi posto no mundo para dar uma contribuição. Você não foi criado apenas para consumir recursos, comer, respirar e ocupar espaço. Deus criou para que sua vida fizesse diferença. Apesar de muitos livros de sucesso, oferecemos conselhos sobre como extrair o máximo da vida. Não foi para isso que Deus fez você. Você foi criado para acrescentar alguma coisa à vida neste mundo, não apenas para usufruir. Deus quer que você retribua com algo. Esse é o quarto propósito de Deus para a sua vida, denominado mistério ou serviço. A Bíblia fornece os detalhes. Você foi criado para servir a Deus. A Bíblia diz: Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Isso está em Efésios capítulo 2, versículo 10. Sempre que você serve alguém, de alguma forma, está na verdade servindo a Deus. Isso está em Mateus capítulo 25, versículo 34 ao 45. E cumprir um dos seus propósitos. Nos 2 próximos capítulos, você verá como Deus cuidadosamente o formou para este propósito. O que Deus disse a Jeremias vale para você também. Antes de formar no útero de sua mãe, eu o escolhi. Eu o separei para uma obra especial. Isso está em Jeremias capítulo 1, versículo 5. Você foi posto neste mundo para uma missão especial. Você foi salvo para servir a Deus. A Bíblia diz: foi Ele que nos salvou e nos escolheu para seu santo trabalho, não porque merecemos, mas porque este era o seu plano. Isso está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Deus o redimiu. Assim, você pôde realizar a obra santa de Deus. Você não foi salvo pelo serviço, mas para o serviço. O reino de Deus há um lugar, um propósito, um papel e uma função a cumprir. Isso dá à sua vida enorme importância e valor. Comprar nossa salvação custou a Jesus a própria vida. A Bíblia nos faz recordar: Deus pagou um alto preço por vocês. Portanto, usem seu corpo para honrar a Deus. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Não servimos a Deus movidos por culpa, medo ou mesmo obrigação, mas pela alegria e profunda gratidão pelo que Ele fez por nós. Devemos-lhe a vida. Pela salvação, nosso passado foi perdoado, nosso presente ganhou sentido e nosso futuro está garantido. À luz dessas incríveis vantagens, Paulo concluiu:
Por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço. Isso está em Romanos, capítulo 12, versículo 1. O apóstolo João ensina que nossos préstimos amorosos às outras pessoas demonstram que somos verdadeiramente salvos. Nosso amor uns pelos outros dá testemunho que já passamos da morte para a vida. Isso está em 1 João, capítulo 3, versículo 14. Se não sinto amor pelos outros, nem desejo de ajudar as pessoas e me preocupo somente com as minhas necessidades, devo questionar se Cristo está realmente em minha vida. O coração salvo deseja servir. O outro termo relativo a servir a Deus e mal compreendido pela maioria das pessoas é o ministério. Quando a maioria das pessoas escuta a palavra ministério, pensa logo em pastores, padres e outros clérigos. Mas Deus diz que cada membro de sua família é um ministro. Na Bíblia, as palavras servo e ministro são sinônimas, assim como serviço e ministério. Se você é cristão, então é um ministro. E quando está servindo, está ministrando. Quando a sogra de Pedro foi curada por Jesus, ela imediatamente se levantou e começou a servi-lo. Isso está em Mateus, capítulo 8, versículo 15. Usando um novo dom da saúde. É exatamente isso que devemos fazer. Somos curados para ajudar os outros. Somos abençoados para ser bênção. Somos salvos para servir, mas não para ficar sentado esperando pelo céu. Você nunca se perguntou por que Deus não nos leva para o céu imediatamente após acertarmos sua graça? Por que nos deixa em um mundo decadente? Ele nos deixa aqui para que cumpramos os propósitos dele. Depois que você é salvo, o Senhor tenta usá-lo para cumprir os objetivos que ele traçou. Deus tem para você um ministério na igreja e uma missão no mundo. Você é chamado para servir a Deus. Enquanto cresce, você deve pensar que ser chamado por Deus é algo somente missionário. Pastores, freiras e outros trabalhadores ou obreiros de tempo integral experimentam. Mas a Bíblia diz que todo cristão é chamado para servir. Isso está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. O chamado para a salvação inclui chamado para servir. Ambos são o mesmo chamado, independentemente do seu emprego ou carreira. Você é chamado para ser cristão, que sirva um tempo integral. Um cristão não servo. É uma contradição. A Bíblia diz: Deus nos salvou e nos chamou para sermos seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era seu plano e por causa da sua graça. Isso está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Pedro acrescenta: vocês foram escolhidos para falar acerca das excelentes qualidades de Deus, que os chamou. Isso está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Sempre que faz o uso das habilidades que Deus lhe concedeu para ajudar os outros, você está cumprindo o seu chamado. A Bíblia diz: vocês agora pertencem a Ele, para viver uma vida útil
início no serviço de Deus. Isso está em Romanos, capítulo 7, versículo 4. Quanto de seu tempo vem utilizando no serviço de Deus? Em algumas igrejas na China, dão-se as boas-vindas aos novos convertidos, dizendo: Jesus agora tem um novo par de olhos para você, de ouvidos para escutar, de mãos para ajudar e um novo coração para amar os demais. Uma razão pela qual você precisa estar vinculado a uma igreja é o cumprimento do chamado divino para servir os outros fiéis da maneira prática. A Bíblia diz: todos vocês reunidos são o corpo de Cristo e cada um de vocês é um membro separado. É necessário deste corpo. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 27. Seu serviço é desesperadamente necessário no corpo pelo Cristo. Basta perguntar em qualquer igreja local. Cada um de nós tem um papel a desempenhar e cada função é importante. Não existe serviço pequeno para Deus, todos são importantes. De igual modo, não existem ministérios insignificantes na igreja. Alguns são visíveis e outros são desempenhados nos bastidores, mas todos são importantes. Ministérios pequenos ou velados podem fazer grande diferença. Em minha casa, a luminária mais importante não é o enorme lustre da sala de jantar, mas a pequena luz noturna que me impede de tropeçar quando me levanto à noite. Não há uma correlação exata entre tamanho e importância. Todo ministério é importante, pois todos dependemos um dos outros para atuar. O que acontece quando uma parte de seu corpo deixa de funcionar? Você adoece. O restante do corpo sofre. Imagine-se o fígado decidisse começar a viver por conta própria. Eu estou cansado. Não quero mais viver neste corpo. Quero um ano de folga, só me alimentando. Tenho que pensar no que é melhor para mim. Deixe-me outra parte do corpo assuma minha tarefa. O que aconteceria? O corpo morreria. Milhares de igrejas locais hoje estão morrendo por causa de cristãos que não têm vontade de servir. Eles se portam como meros espectadores e o corpo sofre. A ordem é servir a Deus. Jesus foi categórico. A atitude de vocês deve ser igual ao Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar a muitos. Isso está em Mateus, capítulo 20, versículo 28. Para os cristãos, servir não é opção, tampouco algo a ser encaixado em nossa agenda quando não há tempo disponível. Servir é a essência da vida cristã. Jesus veio para servir e para dar. Esses dois verbos também devem orientar nossa vida. Serviço e doação. Resume o quarto propósito de Deus para nossa vida. Madre Teresa disse certa vez: viver em santidade consiste em realizar a obra de Deus com um sorriso. Jesus ensinou a maturidade espiritual jamais será um fim em si mesma. A maturidade é para o ministério. Crescemos para nos doar, seguir aprendendo mais e mais não é o suficiente.
Precisamos agir de acordo com o que sabemos e pôr em prática o que afirmamos. Acreditar. Impressão sem expressão causa depressão. Estudar sem trabalhar leva à estagnação espiritual. A antiga comparação entre o mar da Galileia e o Mar Morto ainda é verdadeira. O mar da Galileia é cheio de vida, porque recebe água e também deságua no mar. O Mar Morto nada sobrevive, pois, ao contrário do primeiro, não deságua. A última coisa que muitos cristãos precisam hoje em dia é participar de outro estudo bíblico. Eles já sabem muito mais do que postos em prática. O que necessitam é de experiências em servir, nas quais possam exercitar seus músculos espirituais. Servir é o contrário à nossa inclinação natural. Na maior parte do tempo, estamos mais interessados em ser servidos que em servir. Dizemos: estou procurando uma igreja que atende às minhas necessidades e me abençoe, em vez de estou procurando um lugar onde eu possa servir e ser uma bênção. Esperamos sempre que os outros nos sirvam, não o contrário. Mas à medida que amadurecemos em Cristo, o foco de nossa vida é mudado progressivamente para o serviço ao próximo. Um seguidor maduro de Jesus deixa de perguntar: quem irá promover minhas necessidades? E começa a perguntar: de quem irei suprir as necessidades? Você alguma vez já fez essa pergunta? Preparando-se para a eternidade. Terminada sua vida aqui, você comparecerá diante de Deus e Ele avaliará como você serviu aos demais com sua vida. A Bíblia diz: cada um de nós prestará contas pessoalmente a Deus. Isso está em Romanos, capítulo 14, versículo 12. Pense nas implicações disso. Um dia, Deus vai cobrar o tempo e a energia que gastamos com nós mesmos em relação ao que utilizamos para servir a outros. Neste momento, todas as desculpas para o egoísmo soarão vazias. Eu estava muito ocupado, ou eu tinha objetivos próprios, ou eu estava preocupado em trabalhar, me divertir e em preparar minha aposentadoria. A todas as desculpas, Deus responderá: sinto muito. Resposta errada. Eu o criei, salvei, chamei e comissionei para que você estivesse servindo. Qual parte você não entendeu? A Bíblia alerta que os que não creem, Ele derramará a sua ira e seu castigo sobre os que vivem para si mesmos. Isso está em Romanos, capítulo 2, versículo 6. Para os cristãos, isso significará a perda das recompensas eternas. Só estamos plenamente vivos quando estamos ajudando outros. Jesus disse: se você insistir em salvar sua própria vida, você a perderá. Somente aqueles que põem de lado a sua vida por minha causa e por causa da boa nova é que a salvarão. Isso está em Marcos, capítulo 8, versículo 35. Essa verdade é tão importante que é repetida 5 vezes nos evangelhos. Se você não está servindo, está apenas existindo, porque a vida foi feita para o ministério. Deus quer que você aprenda a amar e servir as pessoas de forma altruísta. Serviço e importância. Você dará a vida por algo. O que será? Uma carreira, um esporte, um passatempo, fama, riquezas? Nenhuma dessas coisas terá relevância eterna
Servir é o caminho para quem quiser ser importante. É por meio do ministério que descobrimos o sentido da vida. A Bíblia diz: cada um de nós encontra significado e função como parte deste corpo. Isso está em Romanos, capítulo 12, versículo 5. Quando servimos junto na família de Deus, a vida assume uma importância eterna. Paulo diz: quero que vocês pensem como tudo isso torna vocês mais importantes, não menos por causa daquilo de que vocês são parte. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 14. Deus quer usá-lo para que você faça a diferença no mundo dele. Ele quer atuar por um intermédio. O que importa não é a duração da sua vida, mas a contribuição que você ofereceu. Não quanto viveu, mas como viveu. Se você não está envolvido em algum serviço de ministério, que desculpa tem dado? Abraão era velho, Jacó era inseguro, Lia não tinha atrativos, José foi maltratado, Moisés gaguejava, Gideão era pobre, Sansão era codependente, Rabi era imoral, Davi teve uma amante e todo tipo de problemas familiares. Elias tinha ideias autodestrutivas, Jeremias era depressivo, Jonas era relutante, Noemi era viúva, João Batista era no mínimo excêntrico, Pedro era impulsivo e temperamental, Marta se preocupava demais, a samaritana teve vários casamentos fracassados, Zaqueu era indesejado, Tomé tinha dúvidas, Paulo tinha saúde fraca e Timóteo era tímido. Aí está uma boa variedade de pessoas desajustadas, mas Deus usou cada uma delas em sua obra. Ele também o usará, se você parar de apresentar desculpas. Dia 29. Pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão: servir não é uma opção. Versículo para memorizar: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós praticarmos. Efésios, capítulo 2, versículo 10. Pergunta para meditar: o que está impedindo de aceitar o chamado de Deus para servir a Ele?